Esse vídeo eu vou começar bem pertinho pra vocês verem como meus dentes estão alinhados. Pois é, usei aparelho. Hoje eu vou falar sobre o processo de usar aparelho junto do voo e tudo mais, e podendo comparar com o aparelho fixo aquele de ferrinho, porque eu usei o aparelho fixo de ferrinho e usei o Invisalign. Então eu vou falar pra vocês sobre o Invisalign, custos e benefícios e o que eu achei de tudo isso. Bom, vou começar dizendo que os valores variam bastante, porque depende do tratamento que você vai precisar. O meu tratamento teve uma estimativa de 7 meses, então o preço do aparelho é calculado em cima desses 7 meses, porque são moldes. É igualzinho aquele molde que você usa quando você faz clareamento dental, ou de bruxismo, que você coloca pra dormir. É bem parecido, parece o mesmo material. A diferença é que você vai usar aquilo ali durante todo o dia, a maior quantidade de tempo possível, tirando somente pra fazer as refeições. O legal é que ninguém percebe que você tá de aparelho. Eu vou pôr aqui duas fotos, eu usando o aparelho, dando um sorriso, e não dá pra perceber muito bem que você está realmente com as placas nos dentes. Então isso foi uma vantagem pra mim, porque como eu já tinha usado o aparelho fixo, o de ferrinho, 2 vezes, eu fiz eu não quero usar a terceira vez. Não aguento mais colocar aparelho. E não foi por uma questão de estética que eu não optei em usar o de ferro, eu só não queria mais ter aquilo na minha aparência, entendeu? Foi estético. Só que eu só fui usar aparelho de novo porque minha mordida tava pegando, dente com dente estava pegando. Vou contar minha trajetória de aparelho. Eu usei aparelho fixo quando menor, não usei o de contenção direito e entortou. Usei o aparelho fixo de novo, e aí eu usei o aparelho de contenção, mas aí nasceu meus dentes do siso, aí entortou de novo. Tirei os 4 dentes do siso, a mordida, os dentes estavam tortos, embaixo estava bem encavalado, mas não estava pegando. Então eu fiz quer saber? Vai ficar assim mesmo. Mas os dentes continuam movimentando a vida toda. E aí a mordida começou a pegar. E aí eu fiz vou ter que usar de novo antes que meu dente quebre. E aí eu fiz quero fazer de uma forma diferente agora, que não pareça que eu esteja usando o aparelho de novo. E aí escolhi o Invisalign. O preço do Invisalign varia muito, porque como eu disse, depende da quantidade de tempo e do quanto vai precisar movimentar o seu dente. Como o meu foi 7 meses, eu entrei num pacote que chama pacote Light. Então tem vários pacotes. O meu era o Light, porque eram menos quantidades de moldes que eu precisaria usar. Eu vou falar dos preços e depois eu vou falar o que eu achei e qual que eu acho melhor, o fixo ou o Invisalign. Bom, existe 4 formas de pagamento e eu quero lembrar que esse aparelho é caro porque ainda não tem produção no Brasil. Infelizmente, vocês não encontram ela no Brasil, menina. Então eles produzem lá fora e mandam pra cá e aí aumenta o custo, paga em dólar. Mas aí eu podia parcelar em 12 vezes, 6 vezes ou 2 vezes. 2 vezes contava como se fosse à vista e aí rolava um desconto. Em 2 vezes com desconto o aparelho todo ficava 5.850. Isso sem as consultas, tá? Então só o aparelho ficava esse preço. Já as mensalidades, eu pagava 290 a mensalidade. Então todo mês eu tinha que pagar 290, que era o valor do dentista. Esse 5.850 era o valor dos moldes, que vai pra fábrica, não fica pro dentista. Aí pro dentista você vai pagar a consulta, que era 290. E sinceramente, eu achei que valeu a pena comparando os preços deste método de aparelho, porque eu fui pesquisar com outros dentistas e tinha dentista cobrando 500 reais a consulta. E detalhe, você não conseguia nem fazer uma avaliação gratuita. Ele já queria cobrar a primeira consulta, a avaliação gratuita, sendo que você nem sabia se você ia usar ou não o aparelho, se você tinha necessidade de usar ou não o aparelho. Neste dentista que eu fui, não. Avaliação gratuita pra ver se eu ia usar o aparelho, não precisei pagar. Então eu achei que valeu mais a pena o preço. Então tem que pesquisar um pouquinho. E existem outras marcas, não é só Invisalign que tá aí no mercado hoje. Então dá pra pesquisar, porque hoje, pela concorrência, dá pra achar bons preços. Ainda assim, o aparelho fixo de ferrinho vai ser bem mais barato. Em questão de preço, o de ferrinho vale mais a pena. Em questão de estética e de dor, o Invisalign vale mais a pena. Dói bem menos do que o de aparelho. Não machuca a boca. Na hora que você troca o molde, que você sente a pressão, você não sente dor, nem muita sensibilidade no dente. Quando tirei o aparelho, tanto de ferrinho quanto o Invisalign, quando eu tirei o de ferrinho, o fixo, né, eu gostei mais do resultado. Não vou mentir, o de ferrinho eu achei que o resultado foi mais preciso. Não significa que eu não tenha gostado do resultado do Invisalign. Gostei também. Mas o do ferrinho eu achei que foi mais assim, pá, sabe? Perfeito. Dessa vez eu coloquei a contenção fixa atrás. Aqui.
que é um ferrinho atrás do dente que fica colado com resina pro dente não movimentar. Porque eu fiz o meu, eu não quero ter que ficar me preocupando em colocar molde à noite, tirar molde de manhã, isso pelo resto da minha vida pro dente não entortar de novo. Então, optei pelo ferrinho atrás colado com resina. O que não dificulta a higienização, dá pra você passar fio dental, dá pra você fazer tudo que você fazia antes, então tá tudo bem. No começo eu achei estranho, foi estranho acostumar porque você fica passando a língua no ferrinho, mas depois você nem lembra que ele tá mais lá, vira um pedaço do seu dente, tá tudo bem. Então tá, o aparelho mais as consultas, que contava 7 meses, deu um total de R$ 7.880. É caro? É caro. Mas você não vai ter que pagar isso de uma vez. Então fica um pouco mais leve. Você na verdade tá pagando pela comodidade de não ter alteração na sua aparência física, né? Então é um tratamento que dá pra fazer, mesmo a longas distâncias. Porque eu falei pro dentista que talvez eu precisasse me ausentar alguns meses, não sei o que. Ele falou, bom, não tem problema. Se você demorar mais de um mês pra voltar, eu te entrego mais moldes e a gente faz a manutenção quando você voltar. Por que você tem que pagar a manutenção? Porque todo mês que você vai lá, ele vê se os dentes estão movimentando da forma que deveria, se precisa fazer alguma alteração em alguma coisa, em alguma resina, porque ele cola umas resinas no dente que é de sustentação para o molde poder fazer a movimentação dos seus dentes, então é necessário a manutenção. Dito isso, a previsão era de concluir em 7 meses, mas eu levei 4 meses a mais do que o previsto, porque no final a gente sempre precisa ficar dando aqueles pequenos ajustes. Isso acontece com o aparelho fixo e aparentemente também acontece com o Invisalign, não tem como escapar. Então eu acho que você usar o aparelho fixo ou usar o Invisalign depende muito do que você quer neste momento para sua vida, e de quanto você pode disponibilizar para este investimento. É um investimento que você vai estar cuidando da aparência dos seus dentes e também da sua qualidade de mordida, né? Porque se o seu dente estiver batendo um no outro, ele pode quebrar. Então é uma questão de saúde também. Então eu não vou recomendar o Invisalign só porque eu usei. Eu recomendo você usar o que for mais viável para você, tanto em questão de preço quanto em questão estética, porque se você não liga de estar com o aparelho fixo na boca, se você nunca usou, eu não vejo por que não também. Eu não acho feio assim, não acho que muda tanto assim a aparência. Eu só não queria de novo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, se vocês estavam curiosos quanto ao Invisalign. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações e me seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Acho que dá pra ver que o meu dente está super alinhado. Então, valeu a pena. Alguns anos se passaram e eu volto aqui para trazer um complemento de como tá os meus dentes depois de alguns anos, porque continua se mexendo, continua mudando, então tá um pouco diferente de quando eu terminei de gravar esse vídeo. Primeira mudança eu não aguentei ficar com a contenção que eu falei que eu tinha posto atrás do dente, que era de ferro, tanto em cima quanto embaixo. Não gostei, não me adaptei, e aí eu fui para contenção de móvel, a contenção móvel, que é como uma placa, tá? A placa que você usa para o próprio alinhamento é a mesma placa, e aí você usa todos os dias para dormir. Eu admito que hoje, já passado alguns anos, eu já não uso mais só para dormir. Quer dizer, eu uso só para dormir, mas não todo dia. Eu uso uma vez por semana, assim, só para manter, porque os dentes continuam se movendo e eu não quero que entorte de novo. O resultado agora, porque ele deu uma movimentada e uma assentada, digamos assim, tá assim, ó. Então assim, eu tô muito satisfeito com o resultado, ficou ainda muito alinhado e eu sei que hoje em dia você consegue encontrar até melhores preços do que quando eu fiz esse vídeo. Porque hoje em dia já tem maior concorrência, então tem preços aí mais legais, tá? Então se você tem interesse, se esse vídeo te chamou a atenção, corre atrás, quem sabe você não consegue também usar o Invisalign aí, que olha, sinceramente, eu gostei pra caramba e fiquei muito satisfeito com o resultado. Um beijo.